Foi, pastor, no meu foi. Então, Romanos 8, vamos lá, pessoal. Romanos 8, 22. Acharam aí, pessoal? Sim ou não? 22 ou 28? 28. É, 28. Isso aí. E aí, irmão? Estou gostando de ver, João. João despertou para a vida ali. Agora está certinho, ele é fiadinho ali. Se a outra vai ficar onde? Eu sei lá. Aí tá, Romanos 8, 28. Está escrito assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê, pessoal? Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Vamos dar uma paradinha aqui. Às vezes nós queremos, claro, é evidente, todos nós pensamos dessa maneira. Às vezes nós queremos que as coisas dê certo na nossa vida. A gente fica triste quando começa a dar tudo errado, entendeu? Mas as coisas, para darem certo na nossa vida, a gente tem que primeiramente amar a Deus, gente. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até uma cilada, alguma coisa ruim que prepararam para você, que tinha tudo para dar errado. Mas como você é uma pessoa que ama a Deus, as armadilhas, os laços não conseguem alcançar você. Quer ver um exemplo? O Daniel, ele não amava Deus? Ele amava Deus. Eles arrumaram lá uma tramóia lá contra o Daniel, que eles arrumaram um montão de gente, sapo para os governadores, e montou o povo todo, só o rei que estava fora dessa. O resto, eles se juntaram para armar uma armadilha lá para o Daniel, para impedir o Daniel de orar. Gente, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Oração não é apenas um diálogo com Deus. Quem sabe o que é uma oração, além de um diálogo? É, uma conversa. Um diálogo é uma conversa. Mas além disso, quem sabe o que é? Oi? É, também um pedido, mas não é isso. A oração, ela, além dela ser um diálogo, ela é uma batalha espiritual, gente. A oração é uma batalha espiritual. Porque se você visse no mundo espiritual a guerra que é para você não orar, porque se você ora, a Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Você está entendendo? Então, não é fácil você orar pelo seu casamento, pela sua prosperidade. Se bem que a prosperidade, eu estava falando outro dia aqui que eu fui, a gente tinha ido lá fazer uma visita, né, na igreja. Ah, pastor, a senhora passou para lá? Não, gente, eu fui fazer uma visita, porque o missionário veio aqui no Rio e eu queria muito participar, eu e a menina, de um culto com o missionário, a gente foi lá fazer uma visita na Igreja da Graça ali de Madureira, e o missionário ficou, né, Deus usou ele, depois ele saiu e ficou um outro pastor, que eu não estou me recordando o nome dele aqui agora. E esse outro pastor que estava lá, ele pregou uma palavra muito forte sobre prosperidade. A prosperidade não é só você orar. Não adianta você comprar um terreno, você não colheu, não plantou nada. Pronto, tu pegou um terreno, acabou de comprar um terreno, você não comprou nada. Você não plantou nada, nada no terreno. Aí você vai para casa e fica um mês orando. Deus, dá um crescimento lá no terreno, vai, frutifica lá e dá fruta, eu quero pé de aipim, de mais não sei o que, mas você plantou. Então não vai nascer, irmão. Você está orando por uma coisa que você não plantou. Então a prosperidade, ela é uma plantação. Quando você devolve um dízimo, você está plantando. E
Eu não estou falando exatamente você, não. Estou falando eu, particularmente eu. Estou contando um testemunho da minha vida. Eu fui lá, antes de eu ir lá, eu estava um tempo atrás aí com umas continhas para me pagar. E essas continhas e tal, o que aconteceu? Eu lá atrás, eu era uma pessoa que eu era dizimista e eu era ofertante. Eu ofertava uma oferta, né? Considerada assim uma oferta alçada, porque o Malaquias, ele não fala só de dízimo, ele fala de dízimo e oferta, não é isso? Então eu sempre costumava dizimar, eu sempre dava o meu dízimo e a minha oferta, meu dízimo e a minha oferta. Como eu entrei no negocinho de dívida, conta para pagar, aquela coisa toda, eu passei a devolver só o dízimo. Olha, eu vou te falar um negócio, me enrolei, estava difícil as coisas, eu pedindo, pastor, ora por mim, porque não sei o que houve na minha prosperidade e tal, e eu orando, pastor orando, a gente orando, jejuando, orando e nada. Aí eu fui lá na Igreja da Graça aquele dia, e essa pregação que o rapaz fez, eu falei, caraca, foi certinho comigo. Eu falei, meu Deus, as minhas ofertas que eu dava, eu devolvi minhas ofertas, Senhor. E eu parei. Aí ele estava falando, explicando, contando o testemunho da vida dele. Que ele pregou sobre aquela palavra não sei se está em Coríntios, Romano, que ele disse assim, o que semeia pouco, pouco colherá, e o que semeia muito, muito colherá. Ele estava falando, às vezes a pessoa colhe pouco porque ela semeia pouco. Quem semeia muito, muito, aí eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, eu parei, pelo menos a metade da minha semeadura eu parei, entendeu? Não estava mais ofertando, eu estava só dizimando. E eu lembrei do Malaquias, que fala sobre oferta e dízimo. Aí ele estava explicando lá, gente, isso é uma colheita, isso é você que planta. Então, às vezes eu orava, ele também falou a mesma coisa, não foi? Porque ele disse que estava uma vida difícil, ele disse que pregava para o pessoal na igreja, mas só que a vida dele mesmo, ele estava passando mau sufoco, mau aperto. Ele disse que para as pessoas que ele pregava, as pessoas estavam prosperando e ele... Ele não prosperava, as coisas não andavam, e até que ele, né, orando aquela coisa toda, Deus deu esse entendimento a ele, que não é só você orar para o negócio crescer no seu terreno, você tem que plantar. Aí ele disse que uma vez ele estava com uma situação muito séria para ele resolver lá, ele estava precisando de um dinheirinho e tal, mas aí não sei se ele ouviu essa palavra, se alguém pregou, sei lá, que Deus tocou no coração dele, ele falou, não, eu vou fazer uma oferta, né? Ele decidiu fazer também uma oferta. Aí ele pegou lá um dinheirinho e tal, e foi lá e fez aquela oferta, foi até uma oferta alta. Aí ele disse, olha, aí logo naquele mês, minha mãe, não sei o que aconteceu lá com a mãe dele, deu uma sortezinha na vida e já liberou um dinheiro para ele alto. Ele, opa, que benção, eu estava precisando desse dinheiro. Aí depois ele disse que, eu sei que ele foi falando lá das bênçãos dele, lá depois ele disse que ele, a mulher dele, estava precisando ela estava precisando fazer um curso, trouxe assim, não foi? O filho dele, sei lá. E eles não tinham dinheiro. Aí a mulher falou, amor, vamos orar. Ele falou, vamos orar não. Vamos fazer uma oferta. Porque a gente não é só orar, a gente tem que orar e tem que plantar. A gente está precisando plantar, colher um pouquinho a mais, então vamos plantar. Aí ele disse que juntou com a mulher dele, e não sei se eles deram cada um pouquinho, fizeram uma oferta lá e Deus foi para ele. Então ele estava pregando sobre plantação. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus, tu sabe que engraçado, quando eu dava o meu dízimo e dava a minha oferta, por incrível que pareça, embora eu dava mais, eu não tinha tanto aperto, dívida para pagar aquela coisa, eu conseguia pagar minhas dívidas tranquilo. Falei, agora que eu dou só o dízimo, dá a impressão que vai sobrar mais. Não, aí que eu comecei a enrolar, conta para pagar, dificuldade, aí eu falei, caraca, aí aquela palavra me despertou.
Aí, desde aquele dia para cá, da Igreja da Graça, eu voltei a devolver o meu dízimo e a minha oferta. Gente, não tem nem um mês, mas vou te falar, não. Tá vendo a diferença, Natasha? É muita coisa. Mudou muito a minha vida. Aí você vai pregar isso na igreja, pensando que não, vocês não vai pensar isso, mas tem gente que vai conversa com o pastor que quer dinheiro, não é não. Deus usou aquele rapaz, porque eu entendi, sabe? Que eu posso até orar, mas se eu não plantar, eu não vou colher. E se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. Se eu não plantar nada, eu não vou plantar nada. Se eu plantar muito, eu vou colher muito. Você está entendendo? Depende de mim. Aí eu voltei a dar meu dízimo e minha oferta. Até falei com o pastor abençoa aí, que eu tinha até parado um pouquinho, mas eu ouvi uma palavra lá, Deus tocou no meu coração, está aqui, ó, meu dízimo e minha oferta. Gente, não te falar não. Abriu minhas portas de novo. A gente às vezes pensa que a palavra de Deus é mentira, não é mentira. Tudo que está ali é verdade, que diferença que fez na minha vida. Eu já estava uma cordinha no pescoço já viu quando você brinca com aquela forca, com a cordinha, já está quase enforcando, eu já estava assim, eu não estava aguentando mais, eu até orei a Deus e falei com Deus, fala comigo aí, aí a oração não era, porque eu estava orando, jejuando, pastor orando, jejuando, até a irmã Carmen, ora aí pela minha prosperidade e tal, meu próximo não estava andando de jeito nenhum. Depois que eu abri essa palavra, eu ouvi essa palavra, como diz o pastor Mota, me abriu um leque e eu entendi que eu estava plantando pouco, entendeu? Agora eu estou plantando sem medo, sem medo, porque tem gente que tem medo de plantar. Eu estava pensando nisso, meu problema era medo. Mas se eu desse aqui, ó, vai fazer falta, e isso é que faz falta. Por isso que aquele homem lá, da parábola dos talentos, ele não prosperou, porque ele enterrou o talento com medo. E Jesus falou, mal e negligente servo, você podia ter dado dinheiro nos meus banqueiros lá para render mais. Tira até o que ele tem, porque até o que ele tem vai ser tirado. Gente, eu estou falando assim, não estou falando isso por vocês não, estou falando por mim. Meu Deus do céu, que diferença deu na minha vida. De novo, falei, caraca, então era isso, gente. Era isso, porque eu não estava assim, eu estava tentando entender por que eu estava devolvendo o dízimo, mas por que eu fui cair nesse negócio de dificuldade financeira, se eu não estava assim. Você está entendendo? Eu estava tentando entender, mas aí depois que eu ouvi essa palavra, que eu lembrei, me despertou, falei, caraca, minha oferta, eu não estou mais ofertando a Deus, eu parei, justamente por causa de dívida. Aí que eu me endividei mesmo. O medo é a pior coisa que tem. O medo é a pior coisa que tem. Eu parei de ofertar com medo, porque tinha que pagar as contas. Aí que eu me enrolei mesmo. Entendeu? Agora, graças a Deus, eu te falar, cordinha saiu do meu pescoço, Deus tem me abençoado, e graças a Deus por isso. Entendeu? Graças a Deus. Então, a palavra de Deus não pode ser mentira. Eu vou te falar não, às vezes a pessoa vai para a igreja e despreza uma palavra. Olha só essa palavra que eu ouvi, o que aconteceu? Não tem nem um mês. Como se as portas fizessem assim, entendeu? Claro que não é só lá, que no meu pastor também prega a mesma palavra, porque é a mesma igreja, entendeu? Meu pastor sempre pregou a mesma palavra. Só que eu parei de devolver a oferta, né? E já tem um tempinho que o meu pastor não pregava sobre essa palavra, mas meu pastor já pregou essa palavra lá, sobre a semear, como é que é? Sobre a semente, né? Pouco semeia, meu pastor já tinha pregado a mesma palavra. Só que já faz um tempinho, né? Parei de ofertar e fui passando aí. Aquilo ali foi tipo um lembrete. Entendeu? Irmão, eu vou te falar, quando nós obedecemos a Deus, não tem como dar errado. Aí ele está falando aqui, vamos repetir isso aqui, E sabemos que todas as coisas contribuem para o quê, pessoal? Contribuem juntamente, parecido, né? Juntamente é bem parecido. Juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Daniel, ele amava Deus. Então armaram lá uma armadilha para destruir o Daniel, para acabar com ele, mas não conseguiram. Vocês estão prestando atenção disso? Não deixa eu perder não, que isso é para o seu bem. Você às vezes fica preocupado, mas estão armando para mim, mas fizeram um negócio lá para mim, um trabalho para me destruir. Irmão, se você é de Deus, você ama Deus, nada vai destruir você. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra mim, vai prosperar, pessoal. Vocês estão entendendo direitinho? Nada. Às vezes você fica, mas não vai, dessa vez não tem jeito. Tem jeito sim. Deus guarda os que são dele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, só que você tem que ficar atento. O diabo, ele tenta distrair você, para tirar você da palavra, para te enrolar. Eu estou falando esse testemunho da minha vida, porque o diabo fez isso comigo. Eu não estava nem reparando que era por causa disso, mas não estava normal. Eu me enrolei todinho, irmão. E eu orando, jejuando. Então, o meu caso foi esse. Como um negócio que eu ouvi, entendi, consertei, mudou tudo. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado. Ele sempre vai tentar trazer um trocinho para a sua vida, que é para você atrapalhar você, de você ser feliz, atrapalhar você de vencer. Entendeu? Eu lembro que eu não tenho assim, que eu tenho coisas que eu não falo para ninguém, fica só entre eu e Deus. Mas eu lembro quando eu estava com uma causazinha na justiça, estão prestando atenção direitinho? Eu estava numa causazinha minha na justiça e demorou alguns anos para sair. Ah, mas que causa é essa? Minha pensão minha da Yasmin, que ela ainda é de menor, né, ela recebe, não é muito, a pensão em si não é muito, é um salário só. É meu e dela, agora mudou a lei, né? Não era para ser, se era 2 pessoas recebendo, eu recebo só um salário, porque eles mudaram a lei aí, agora a lei da viúva, dos filhos, não chega a ser mais 100% do salário do falecido, a pessoa quando falece. O certo era ser, porque aquilo ali não é um benefício para você do governo, aquilo ali é um direito da pessoa, porque o cara trabalhou a vida toda, meu marido trabalhou desde novinho de carteira assinada, entendeu? Ele trabalhou a vida dele toda, sempre foi descontado aquilo ali. Então, já vem descontado, o seu já vem descontado, não vem na carteira de trabalho, o benefício, coisa do INSS já vem descontado ali. Você está entendendo? Você trabalha, por exemplo, você trabalha a vida inteira. Ô João, tenta resolver aquilo ali, ou você, o Guigui, vai lá, Guigui, você que está com esse tênis abençoado aí. Isso, Guigui, vai, Guigui. Aí, viu? O Guigui resolve rápido. Aí, quando eu vi a Natasha no cantinho, ela não ia escutar lá no cantinho a palavra. Aí, obrigado, Guigui. Então, o que acontece? Aquilo ali não era para vir assim. Porque você, por exemplo, você está trabalhando a sua vida inteira, não é? Amanhã ou depois, Deus me livre, não vai acontecer isso, eu profetizo que não vai. Mas se amanhã ou depois você não estivesse mais aqui, eu acho que o governo não estaria fazendo favor nenhum para a Luciene nem para o Guilherme. Ele tivesse que pegar lá receber o seu benefício, ele está recebendo o seu suor. É ou não é? Você trabalhou a sua vida inteira. Só que, infelizmente, as coisas não é mais assim. Então, eles mudaram lá a lei. E a viúva, junto com os filhos, tudo dependente, não recebe mais 70%, 100%. Aí eu recebo 60%, 50% meu e 10% da Yasmin. Quando ela tiver quando a Yasmin tiver com 23, né? Acho que é 23, 21. Quando ela estiver com 21 anos, porque ela é menina, João. Se ela fosse um homem, ela é menina, é um pouquinho mais. Ela com 21 anos, a parte dela vai tornar para mim, vai continuar um salário. E eu, quando tiver, acho que é 2033, por aí, eles vão cortar a minha pensão, de vez, a minha dela. Porque eu sou casada com ele no papel, não é? Mas a pensão não é mais vitalícia também, tá? Não era para toda a vida.
que a viúva recebia, agora não é mais não, é por idade, igual a carteira. A minha prima recebe, o ex-marido dela era a polícia, ela recebe até hoje. Sim. Não, então, mas aí agora eles fizeram uma mudança, Anderson. Agora eles botaram igual a carteira de habilitação, é pela idade. Depende da idade que você ficou viúvo. Aí eles botaram lá. Aí quando eu acho que é a partir de, não sei se é a partir de 45, um troço assim, ou 48 ou 50 anos, não sei. Se a viúva, ela ficou viúva com essa idade, para lá é vitalícia. Entendeu? É para sempre. Mas dependendo da idade, tem tudo dividido por idade agora. De 30 a tal ano é só tantos anos de pensão. E como quando eu fui receber a pensão, eu não tinha essa idade, a minha pensão saiu quantos anos? Acho que 41 ou 42, um negócio. Não, 42 não. Não foi essa idade. Eu acho que foi 40 ou 41. Aí não é vitalícia. É só alguns anos, entendeu? Pesquisa lá no Google agora, quando você chegar em casa, pesquisa lá. Eles mudaram. Ele bota a mulher para se aposentar com a idade, o homem para se com a idade. Quando o homem chegar a se aposentar, receber aquele salário mínimo, já está todo escangalhado. O dinheiro só dá para comprar remédio. E aí, só dá para comprar o remédio e pagar o sinal. O salário mínimo, não fala que é pouco. O salário mínimo está 1.621. Tem remédio que é quase 300, 500 reais. Aí não dá. Você está entendendo? Infelizmente, só dá para pagar o remédio e sinal. Quando chegar a se aposentar, está todo escangalhado. Cara, não pode nem curtir uma prainha de aposentadoria. Tem homem com 20 aí que já está todo no bolso. É verdade. Então, a pensão agora é assim, eu tenho quase certeza que é a partir dos 50 que ela é vitalícia. Ela não, é para sempre. Entendeu? A minha não é para sempre. A minha vai passar da Yarmin para mim, em 2033, a minha ser outra. Entendeu? Hoje em dia está assim a lei. Mas, o que acontece? Como demorou alguns anos em sair, veio dinheirinho atrasado quando eu peguei. E esse dinheirinho atrasado, eu tirei meu dízimo e tirei a minha oferta. Eu estava lembrando disso lá, falei, engraçado, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa para as coisas de Deus, entendeu? É claro que eu estou falando isso num exemplo assim de que, né, um exemplo que aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu? Eu fui, não sei como é que eu caí nessa bobeira, que aí começou depois umas continhas chegando, eu parei de devolver. Então, essa palavra que eu ouvi lá, ela me ajudou muito, mas muito mesmo, porque eu estava só orando. Então, e justamente o pastor lá, ele deu até esse exemplo, não foi, Natália? Acho que ele falou assim, gente, vamos botar assim um exemplo, vamos pegar uma pessoa do mundo, uma pessoa cristã, que quer passar num concurso, né, Natália? Aí você pega todo mundo, ora por mim. Toma, trouxe até a caneta para você orar por mim, quando chegar lá eu acertar as questões. Mas a pessoa não estuda. Ela não estuda, mas já pediu oração a todo mundo. Aí pega aí uma pessoa do mundão aí, às vezes o cara está até lá no tráfico, aquela coisa toda, mas vai lá quer fazer aquele estudo lá, mas o cara nem não pediu oração a ninguém, mas ele estudou pra caramba. Aí ele fala lá, e chega lá na hora lá, o cara passa, o cristão não, aí o cristão vai falar o quê? Poxa, oramos pra caramba, jejuamos, mas não estudou. Mas por que o cara passou? O cara, tudo bem, não pediu oração, mas ele caiu dentro, ele estudou, ele se esforçou. Então ele estava explicando lá que tem coisas que é uma oração, tem coisas que é uma ação, entendeu? É isso que ele está explicando, que não é só você orar, você tem que semear, que isso é nós que fazemos, porque lá parece que eles têm uma campanha lá de 7 semanas, né? É que ele estava falando, aí a pessoa vai fazer essas campanhas de 7 semanas para abrir as portas, para prosperar e tal, mas você não está aprontando, você está só orando, nada vai acontecer. Aí eu falei, meu Deus, realmente tem coisa, ele me abriu a minha mente, tem coisa que é oração, tem coisa que você tem que agir. A fé sem a obra, ela é morta. Entendeu? Tem muita gente que não planta. E a pessoa quer colher, não basta muita fala, entendeu? Então, eu fiz isso.
Na minha vida, menos de um mês, eu vi muita diferença. Mas muita mesmo. Eu agora tomei juízo e vou ficar nesse caminhozinho mesmo, entendeu? Então, ele está dizendo, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Pastora, presta bem atenção, me explica aqui um negócio aqui. Daqueles que amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? Vamos lá no livro de João. Como que Deus sabe que eu amo Ele? Ou que eu sei que eu amo a Deus? Presta bem atenção nisso aqui. O Evangelho de João, normal. Tem o Evangelho e tem a Epístola. A primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola. Mas esse aqui é o Evangelho normal. Que gatinho é esse fofinho, Natasha? É? Um desenho de gatinho que a Natasha botou aqui. Ai, Jesus. Eles, hoje em dia, com esse negócio de IA, eles fazem cada desenho legal, né? Não, mas pra mim parece também. Aí começava a fazer um videogame. Eles fazem as coisas legalzinhas. Lá no livro de João, pessoal, deixa eu só confirmar aqui onde que é. Deixa eu ficar procurando aqui. João 14, já está pertinho já. João 14, versículo 15. Acharam aí? Olha o que está escrito aqui, ó. Se me amardes, vamos pegar do 14, porque eu estou falando aqui sobre você amar a Deus, mas esse versículo 14 aqui também foi até um versículo que eu li no outro dia no livro do O Nome de Jesus, que eu estou estudando esse livro, O Nome de Jesus. Ele está falando assim: se pedir de alguma coisa, em meu nome eu farei. Isso é uma coisa que é para a gente prestar atenção. Quando você vai orar a Deus, você vai orar a Deus. Vai conversar com Ele, vai, né? E quando você for orar a Deus, você sempre tem que ir em nome de Jesus. Quando você fizer a sua oração, Pai, eu em nome de Jesus, eu venho ao Senhor e tal. E eu peço isso, aquilo, agradeço, tudo em nome de Jesus. Eu estou pedindo isso ao Senhor em nome de Jesus. Ou estou agradecendo em nome de Jesus. O nome de Jesus é como se fosse uma senha de acesso direto ao Pai. Entendeu? Não esquece disso não. Presta bem atenção. Se pedires alguma coisa, como? Em meu nome. Não é isso que está aí? Em meu nome. Você já pediu em nome de Jesus? Eu garanto que às vezes no meio da oração isso passa até meio despercebido. É no próprio nome. Eu penso, mas não é no nome de Jesus. Entendeu? Isso tem uma enorme diferença. Esse nome tem poder, gente. Esse nome põe você e Deus assim, um pertinho do outro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus entende que aquele que ama a Deus é o que guarda e pratica os mandamentos. O que a gente acabou de ler lá ainda agora? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que eu sei que eu amo a Deus?
Lá no versículo aí, um pouquinho, vamos lá, assim, aí mesmo onde você está, vamos lá para o versículo 21. 21, acharam aí? Aquele lá, pessoal, vamos dar uma paradinha para entender. Aquilo lá estava escrito o quê? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, sim? E quem é os que amam a Deus? Aí está falando aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e faz o que, pessoal? E os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será o que? Amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Presta bem atenção. Deus entende que você ama Ele quando você guarda os mandamentos dele e põe em prática. Você entendeu? Quando você guarda e põe em prática, aí você está amando a Deus. Aí o que vai acontecer? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não que você não vai, você não vai ter luta nenhuma, porque não. Jesus foi bem claro: no mundo tereis aflição. Enquanto nós estamos no mundo, o diabo vai sempre tentar mirar em mim e você. Você entendeu? Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Não é que o diabo vai tentar atacar você, vai tentar atacar sua família, ele vai tentar. Mas se você é uma pessoa que guarda os mandamentos do Senhor, você obedece ao Senhor, você é uma pessoa que ama a Deus. Então tudo que o diabo tentar levantar contra você não vai prosperar. Toda ferramenta ou arma, preparada contra ti, o que ele está falando? Não prosperará. Então toda armadilha que o diabo tentar armar para te derrubar não vai para frente. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Ele disse assim: o que é de Deus, o maligno, não toca. Ele não vai deixar o diabo te destruir. Pode tentar armar o que ele quiser. Não tentaram armar lá para o Daniel? Conseguiram destruir o Daniel? Por quê? Porque o Daniel, ele era um homem que amava Deus. Mas pastora, como é que você sabe? A Bíblia diz que eles procuraram em Daniel alguma coisa que pudesse acusar, pois eles não encontraram, porque não acharam nele nem vício, nem, está vendo como ele guardava os mandamentos? Não acharam nele nem vício, nem culpa, porque ele guardava os mandamentos do Senhor. Então, por ele amar a Deus, Deus pôde guardar ele naquela cova. Os leões não conseguiram dar um arranhão em Daniel. Assim somos nós nesse mundo. Por a gente amar a Deus, Deus pode guardar a gente, a nossa família. Pode cuidar de você. Glória a Deus. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Amar o Senhor. E amar é isso aqui, ó. Vamos repetir, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, é isso? Você tem a palavra de Deus e os guarda. Você não esquece aquilo que Deus está mandando você fazer, você faz. Se Deus está mandando você perdoar, você perdoa. Se Deus está mandando você amar, você ama. Se você ama a Deus, você não vai voltar atrás nos seus pecados, naquela imundície lá atrás que você estava. Entendeu? Como eu, por exemplo, fui liberta lá daqueles vícios de bebida, droga, cigarro, acabou aquilo ali. Se eu amo a Deus, eu não vou voltar atrás. Você está entendendo? Até porque quando você volta atrás no pecado, você está abrindo a porta para o inimigo voltar. E se ele voltar, ele só veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? Você ama a Deus, você guarda os mandamentos do Senhor. Não vou fazer isso está errado. Não vou dar um calote no Zequinha, porque Deus não quer que eu dê um calote. Se eu fizer isso, parece até que eu estou ganhando vantagem aqui, mas eu estou pecando contra Deus. E o diabo vai falar: mas se você não der um calote, não vai dar para nada. Mentira! Não paga lá o Zequinha, não, senão não vai dar nem para você no mercado. Mentira do diabo.
Se é uma armadilha desse, é uma tentação, para ver se você faz o errado, então vai dar errado. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então nunca faça nada. Pastora, mas tem pessoas que me odeiam, a pessoa está querendo armar contra mim, está querendo me destruir. Você confia em Deus? Hã? Tem um louvor, acho que é da Cassiane, né? Quem confia em Deus, né? Não perde batalha, a sua fé não falha, não é? Você é guardado por Deus. Você entendeu? Oi? Você é guardado por Deus, você tem que ter cuidado com isso. Vigia, entendeu? Às vezes é uma coisa que para você tem muito valor financeiramente, né? Que às vezes o diabo tenta usar a pessoa lá para tomar aquilo que é teu, se indignar, você quer matar, você quer morrer, não faça isso. Eu não estou citando nomes, porque não é para me citar nomes. Mas outro dia eu orei com um rapaz que ele veio me pedir ajuda em oração, porque ele disse que veio no trânsito, né? E aí, sem querer, deu uma batidazinha no carro do cara lá. Aí o cara desceu chateado, bravo, ele, eu vou pagar o prejuízo. O cara não queria saber do pagamento do prejuízo, o cara queria briga de qualquer jeito, arrumou mal tumulto. Mas eu vou pagar, não sei o que, tem gente que quase mata o outro por causa de um carro, de uma casa, de um irmão, você vai morrer, vai ficar tudo por aí. Pra que isso? Entendeu? Leva um tiro lá no trânsito, lá, tu morre de bobeira, o carro fica pra lá, a moto fica lá, o pessoal vai retirar lá no local, retirar o corpo também, de bobeira. Você tá entendendo? Eu vim ali, não era com esse carro, era Peugeot, aquele Peugeot vermelhinho. Eu estava vindo ali, lá da Praça de Heliópolis, eu estava vindo na minha mão certa. Eu liguei a seta, porque eu paguei, na época eu paguei um dinheirinho em banco antes, estava até lá no dia para endireitar aquela seta, justamente para evitar. Eu estava com a seta ligada, estava na minha mão direitinho. Aí eu dei uma meia paradinha, nessa esquina que tem aquele negócio da madeira, eu estava do lado de lá, parada, com a seta ligada para mim entrar aqui. E eu estava esperando porque vinha um carro aqui. O carro passou, esse carro passou. Quando eu virei assim, o carro que estava atrás de mim veio me cortar, deu uma pancadona no meu carro. Ele estava certo, o que ele fez? Ele com a seta ligada. Oi? Não, foi com o Peugeot, quando eu estava com o Peugeot. Amassou ali a frente do meu carro, quebrou o negócio que estava lá, o cara desceu. Poxa, foi mal. Eu falei assim, filho, eu estava com a seta ligada, você estava vendo que eu ia virar. Eu estava parada, esperando o carro passar, eu estava parada com a seta ligada. Eu nem percebi que a senhora estava com a seta ligada. Como que ele não percebeu? Você estava colado atrás de mim. Aí foi lá, alisou o carro, já estava amassado assim. Eu falei, não. Como que já estava amassado? Você está entendendo? Ele sabia a bobeira que ele fez. Ele estava querendo, será? Dá um de bobo. Ele já estava amassado assim. Eu falei, não, amassou, você que amassou agora. Entendeu? E aí, como é que a gente vai fazer lá? Eu falei, filho, pelo amor de Deus, vai embora, em nome de Jesus, deixa isso quieto. Tem certeza, senhor? Tem? Tá bom, então, obrigada. A senhora entrou no carro agora. Ei, irmão. Adeus, agora. Ei, irmão, pelo amor de Deus, pega o teu carro, vai embora. Eu já estava aborrecido com aquele carro. Eu estava meio chateada com aquele carro. Daí veio o carro, mas me amassa o carro agora. Entendeu? Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, pega o seu carro, vai embora, estou te abençoando. Sério, moça? Sério? Tá bom, valeu aí, obrigado, entrou no carro. Tipo assim, opa, não vou precisar pagar essa prejuízo. Mas tem gente que falta matar alguém. Quer meu carro? Pega, meu irmão, pelo amor de Deus, você vai ficar no carro, vai ficar, você morre ali no trânsito, o carro fica por aí. Carro não morre não, irmão, só bate. Carro não tem espírito não, você tem. Tem gente que é uma briga por causa de um pedacinho de terra. Não, esse terreno aqui é meu, esse é meu. Se morrer, nenhum dos dois vai ser enterrado ali.
Ainda vai, a família vai ter que pagar para enterrar lá no cemitério. Você entendeu? Então a pessoa vai embora, ninguém fica com nada. Irmão, eu sei que é difícil. A Bíblia diz, na palavra de Deus, diz: porfiai por entrar na porta estreita. Meu pastor também prega isso lá. Perda não, é perca, né? Perca tudo, mas não perca Jesus não, gente. Não deixa, eu não estou falando que você tem que ter perdas na sua vida, mas cuidado com que você perder Jesus por causa de pouca coisa. Você está entendendo? Eu podia ele ter xingado o cara, ficado com ódio do cara, mas irmão, você manchar meu coração por causa de um carro. Você está entendendo? Depois chegou em casa, ainda bem que aquele Peugeot, ele era de a lataria dele era diferente desse carro moderno, assim, se fizer assim, ó, ele desamassa. Peguei ele com a mão mesmo, pô, desamassou, entendeu? Eu quero matar o cara. Aí não sei o que estava de plástico lá, que amassou também, assim. Eu sei que eu ajeitei lá, não sei o que aconteceu, mas deu para ajeitar. Você está entendendo? É caro mesmo, só nem levando a oficina. Então a gente tem que vigiar, pessoal. Cuidado para você não perder tudo, perder sua salvação por causa de bobeira. Tem que ter cuidado com isso. Eu estou falando isso porque tem muitas famílias aí que é uma guerra. É guerra, negócio sério. Um pauzinho assim de terra, assim, ó. Tem briga, tiroteio, aí a pessoa morre lá, ninguém leva nada. É uma brigalhada por causa de R$1, a pessoa morre, R$1 não dá nem para fazer o enterro, nem no velório. Você está entendendo? Então, tudo dá graça. Mas eu saí no prejuízo, vai lá orar, ora a Deus vai tirar você dessa, Ele tira. Todas as coisas contribuem para o bem. Os que amam a Deus, pode ter certeza disso. Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se revelar a você. Entendeu? Mas para isso você tem que fazer o quê? Amar Ele. Você tem que mostrar a Jesus que você ama Ele de verdade, não é da boca para fora. Achando como é que eu mostro para Jesus que eu amo Ele de verdade, que não é da boca para fora? Toda vez que Deus pega você, se esforçando para obedecer, se esforçando para colocar em prática. Aí é isso que Ele vê que você ama. Não é quando você fica, Senhor, eu te amo, amo tanto. Não é isso não, isso é palavras. Quer ver? Uma vez que você luta para vencer uma tentação, você ama Jesus. Ele olha lá de cima, se você soubesse a alegria que Deus fica com você. Vem no final de semana aí, vai ficar nessa aí, rapaz, a gente já trabalhou pra caramba, estamos num beer night aí, ó, tem que curtir. Você, não, vou pra casa tomar um refrigerantezinho com a minha família, vou tomar um refrigerante ali sozinho. Deus fica feliz com você. Você está demonstrando o seu amor por Ele, que você não cede ao diabo. Você entendeu? Mas quando você cede à vontade do inimigo, aí você está... É como se você estivesse traindo Jesus. Quer ver um exemplo? Vamos supor assim, um exemplo, o Luciene. Você é casada com esse seu esposo. Eu acredito que você deve ver, a Luciene deve olhar o amor do Anderson pela atitude dele, não é só pela palavra. Porque eu acredito que o Anderson jamais vai fazer isso. Mas vamos supor que o Anderson fosse um homem mulherengo. Aí chegar assim, e pior que isso, desculpa falar, tá, gente? Ai, meu Deus, que me perdoe. Homens não ficam com raiva de mim, mas os homens mulherengos têm essa mania mesmo, de querer ficar adoçando muita mulher, para a mulher não perceber que ele tem outro na rua. Os homens mulherengos leva caixa de bombom, leva pronto, tudo vai não violar a mulher. Não é que todo homem que faz isso é mulherengo, não, tá, gente? Vigia. De repente o cara chega lá e tá, nossa, safado! Já sei, né?
Tem um homem que é romântico, ele fala, meu esposo, por exemplo, meu esposo, graças a Deus, ele nunca foi mulherengo, meu esposo não. Mas ele me dá uma caixinha de bombom, entendeu? Uma flor. Nem que todo homem faz isso, não. Mas tem alguns que é meio metidinha assim. Ele tenta levar na malandragem, um cabelo abaixo, que ela não percebe. Aí o cara vai lá, leva uma flor, meu amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Entendeu? Aí no outro dia, você sabe que você é a flor do meu jardim, que você é aquilo, mas não sei o que, mas Mas de repente você descobre que o cara está te traindo. Já faz, um tempinho. Tu vai acreditar no amor desse cara? Hã? É meio complicado. Tá certo que eventualmente não é para acontecer, mas pode acontecer como aconteceu com o Davi. Davi cometeu esse erro. Mas o Davi, ele se consertou. Ele nunca mais quis saber de trair a mulher dele. Tá entendendo? Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que mantêm 2 relacionamentos, em casa e um na rua. E isso aí, anos. E o cara fala que é uma mulher, que a mulher é a mulher da vida dele. Tem mulher que acredita, que ele vai lá e fala, tu sabe que é você que eu amo, né? Mas ele também não larga a amante de jeito nenhum. É meio complicado você acreditar, sim ou não? Hã? Porque você vê que a pessoa te ama pelas atitudes dela. Às vezes, por exemplo, igual o irmão, não sei como ele... Não é que toda pessoa que fala que ama é isso também não. Presta atenção, gente. Vigia aí para não ter briga. Ele pode até não falar muito que te ama, mas você sabe, você confia nele. Você vê pelas atitudes dele, você sabe que ele te ama, pelo que ele faz. Cuida da mulher, entendeu? Aí tá aí na rua aí, o diabo tentar ele, né? Porque o homem casado, ou até ela, homem casado, mulher casada, também não tem nada não. Claro que o diabo tenta, entendeu? Aí ele vai lá, não, fiel, Deus não está amarrado, em nome de Deus, não sei. Isso aí, ela vê a fidelidade, ela vê o amor, o carinho pela atitude. Ele é fiel a ela, ele não trai ela, ele cuida dela. Você está entendendo? Agora, se fosse o contrário, vivesse capelando a mulher e traísse, fazia mais não sei o quê, também ela a mesma coisa. O irmão antes vê que ela sabe que ela ama ele. Não precisa ela ficar falando, ele sabe, ele vai para o trabalho, sabe que ela está em casa, que ela é honesta, que ela é fiel. Mas a mulher, poxa, toda hora descobre que a mulher está com um diferente. Ih, rapaz, deixa a mulher entrando no hotel lá, dizendo. Aí ela vê assim, não, mas tu sabe que eu te amo. Como é que é? Você você chama ele, Luciano? O apelido como é que é, o menino? Não, que a sua mãe também chama, como é que é? Dandão, é isso aí. Dandãozinho, você sabe que eu te amo. Pô, você ia acreditar? Aí você já perdoou ela, foi lá te trair de novo. Você perdoou ela, te traiu de novo. Tu vai acreditar que ela te ama? Ela chama de pai, falou, sai fora, você deu pai. Você entendeu? Vai chegar uma hora que ele não vai acreditar no amor dela. Porque, pô, você diz que me ama, você me trai, já te perdoei, já me trai de novo, entendeu? Você me xinga e faz, acontece, mas como acreditar que você me ama? As atitudes não estão batendo com o que você fala, você está entendendo? Então, é a lealdade. O Anderson ama ela, claro que ele vai se esforçar ao máximo, que ele não vai trair ela, e ela a mesma coisa, não vai trair ele, eles têm uma aliança, você entendeu? Casamento, por isso que casamento é uma aliança, que ela não tem fim, já viu? É uma aliança. Assim também é a nossa aliança com Deus. Se você ama a Deus, você não vai ficar pecando voluntariamente, você não vai ficar traindo Jesus. Porque quando nós vivemos no pecado, pecamos voluntariamente, nós estamos traindo o Senhor. Você entendeu? Aí Jesus, você depois vai falar, Jesus, mas eu te amo tanto, mas eu já xinguei, joguei praga, fiz um montão de coisa errada, já bebi os birinais. Então é ser complicado Jesus acreditar nesse meu amor. Você está entendendo? Sim ou não? Agora, toda vez que ele pega eu, resistindo uma tentação, pedindo força a ele,
me esforçando para colocar o que ele me ensina em prática. Aí Jesus vai olhar e falar, esse me ama. Esse me ama. Não que você vai ser perfeito, nenhum de nós vai ser. Mas aquele pouquinho que você escorregar, a graça de Deus vai te segurar. Jesus te segura com a graça dele, porque ele sabe que você se esforça, você ama ele. Você está entendendo? Sim ou não? Porque nenhum de nós somos perfeitos, nós falhamos. Não disse que você falhou, Deus não. Isso aí eu vou cobrir com a minha graça. Essa pessoa me ama, ela se esforça para me obedecer, se esforça para ser fiel a mim. Então o amor com Deus também é isso, não é só palavras, é atitude. Entendeu? Se você ama, você não vai ficar toda hora traindo Jesus, toda hora errando com Jesus. Não faça isso, principalmente que tem pessoas que erram sério, não é um errinho bobo, entendeu? Pessoa que vai para o lado da prostituição, outros vai para o lado da pornografia. Deus não gosta disso, gente. Isso é um pecado abominável aos olhos de Deus, porque Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra por causa desse pecado, mandou acabar, queimar tudo. Porque nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. Então, quando você parte do negócio de prostituição, de pornografia, você está forçando Jesus a fazer isso. Jesus é santo. Você está entendendo? Hã? Ah, mas pastor, mas o que eu vou fazer? Eu sou sozinha. Aí, por isso que a palavra de Deus diz, que você não consegue se conter, case-se. Ora, Deus procura uma pessoa que é de Deus e casa. Porque quando você for casado ou casado, e aquela pessoa, seu marido, sua esposa, aí você pode ficar à vontade que você não está pecando. Você está entendendo? Porque dentro do matrimônio isso não é um pecado. Muito pelo contrário, é um ato de louvor a Deus. Mas fora do matrimônio é um pecado. Entendeu? Ah, eu vou lá, faço, daqui a pouco chego lá, Deus sabe que eu te amo tanto. Gente, me perdoa, vou falar igual o pastor Mota costuma falar lá. E Jesus vai falar, tu é mentiroso, hein, rapaz? Me ama, olha o que você está fazendo agora ali. Hã? Está pensando que eu não vi? Aí é complicado, não é não? Então não fica, fala, eu falo para Deus que eu amo Ele, mas eu me esforço muito. Eu creio que Jesus sabe que Ele falou daquela parábola daquela mulher, né? Que lavou os pés dele, enxugou com os cabelos. O que Jesus perguntou a Pedro? Pedro, se um tem uma dívida de 50, o outro tem de 500, as duas dívidas são perdoadas, qual que vai amar mais? Aí o Pedro, eu acredito que foi a de 500. Então ele falou, tá vendo essa mulher? Os seus muitos pecados lhe são perdoados porque ela muito amou. Glória a Deus. Então é isso, procure demonstrar para Jesus que você ama Ele. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Tira pensamento de derrota, de fracasso. Meu Deus do céu, os cristãos, tem muito cristão que não vai para frente porque eles pensam errado. Ah, mas é assim mesmo, a vida com Jesus é luta, é desespero, Irmão, mas quem disse isso para você? Hã? Nós temos algumas lutinhas, mas nós somos, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Então tem muita gente aí colocando na cabeça que é assim mesmo, todo mundo que serve Jesus é para sofrer, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de salvação. Até quando você passa uma luta com Jesus, Jesus está contigo. Lembra de Daniel? Tentaram armar para destruir ele, conseguiram destruir ele. Aquela luta só serviu para promover ele, que ele saiu dali e foi promovido. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram aquilo lá para destruir ele. Conseguiram destruir? Saiu dali e foram o quê? Promovidos. E assim diante. O José, armaram aquilo tudo para destruir o José. José ficou preso, aquela coisa toda. Destruíram o José. Ele saiu dali para quê? Daquela prisão. Para governar. Então você vai ver que não vão, nada consegue destruir uma pessoa de Deus. Mas a gente tem que mostrar para Jesus que ama a Deus. O José mostrou, perdoou os irmãos dele, né? Não ficou revoltado, ele podia ter ficado revoltado.
ficou preso inocente, aquela coisa toda, mas ele não deixou que manchar o coração dele e foi abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Amém? Pai, eu em nome de Jesus, eu venho na sua presença, agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Deus, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas, Pai. E eu venho pedir ao Senhor que o milagre, o poder do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa. E que o Senhor venha ajudar essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, até na sua vida espiritual. Eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da família, dos filhos, de todas as áreas, até da área espiritual da vida dessa pessoa. Peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor cubra todos com o teu manto sagrado e leve todos em paz em nome de Jesus. Pai, que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Honra essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Cadê o líquido, Natasha? Vem você preparar, fazer um favor ali rapidinho. Porque eu esqueci de... Ai, a irmã deve ter esquecido. Espera aí, pessoal, que eu vou abençoar o líquido ali, que é para você colocar o seu coração ali, de camuça. Glória a Deus. Se botar o outro também, tá bom, botar o coração no altar. Bênção. Não tem aqui não, Natasha? Aquele que você me deu na minha mão, não, eu te devolvi. Oi? Caneta, João, não está ali dentro, não? Pega ali, Guigui, para mim minha bolsa ali, para ver se eu tenho ali, fazendo um favor. Era para ter, João, porque tinha as canetas aqui na igreja. Eu comprei para fazer essa coisa. Achou? Porque eu achei estranho, porque ela estava aí. Não, caneta não tem não. Eu tenho esse aqui, ó. Marcador de texto. Que às vezes eu marco ali na Bíblia. Então, pessoal, Deus abençoe todo o pessoal do Facebook, do YouTube, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, mãe. Minha mãe está mandando um abraço para todos, em nome de Jesus. Graças a Deus.